Olá! Hoje, quinta-feira, é dia de mais um Sem Edição com o professor Marco Antônio Villa. Estava com saudade de você. Também, tempo que não conversávamos. É verdade, é verdade. Villa, direto para o que aconteceu hoje, em mais uma produção muito bem-vinda da Operação Lava Jato. A Polícia Federal hoje desencadeou a fase Custo Brasil. Conta como é que foi e o que é que você acha, Villa? Olha, o Custo Brasil é o Custo PT, né? É o Custo PT. Quando começou essa fase hoje, e aí foram aparecendo as notícias, as razões das prisões, e depois a reunião às 11 horas, a apresentação, a entrevista coletiva na Polícia Federal com os chefes da operação do Ministério Público Federal, realmente eu fiquei... Você sabe que eu continuo ainda ficando espantado? Porque eles nos espantam. É uma coisa incrível, porque o custo PT é uma coisa complicadíssima. Quando eles começaram a apresentar como é que eles desviavam dinheiro, o centro recebia tal 20% aquilo, dos 80% distribuía, 70% ficava com isso. E eles estavam tirando dinheiro de aposentado, de pensionista. E também ligados ao petrolão. Ligado ao petrolão, é uma coisa... É tudo, mas é uma coisa assustadora. E aí uma pessoa poderosa, o Paulo Bernardo foi ministro de 2 governos, Lula e Dilma, né? A sua mulher é senadora, candidata a presidente da República. E só por isso, por ser senador, escapou da prisão. Escapou da prisão. Aí você fica, gente poderosa que circula e tal, aí você começa outra vez pedindo a prisão do Vacari, nem precisa, já está preso, né? Aí você começa a ver como que as teias dessa estrutura, como isso é quando a gente falava, há 3 anos atrás, 2012, 13, mais ou menos, falava nessa estrutura de poder, o pessoal falava, vocês estão exagerando. Quando a gente fazia os debates sobre o mensalão. Isso, vocês estão tudo exagerando, não é isso, tá? Olha, em pleno julgamento, olha, você vê, parte disso que o Paulo Bernardo montou, começou em operação, logo após a ação penal 470, virou ação, efetivamente, quando foi recebido o inquérito, em agosto de 2008. Em 2009, eles já tinham montado toda essa estrutura. Quer dizer, o que é interessante é que o desenvolvimento da ação penal 470 não criou nenhuma dificuldade ou receio ou preocupação com a atuação criminosa, né? O Paulo Bernardo não estava nem aí. E o começo da Lava Jato Sim. também não os inibiu. Não os inibiu. Eles continuaram roubando fazendo reuniões, escondendo provas. Escondendo provas e fazendo coisas incríveis, que a gente fica, por exemplo, eu nunca imaginei, um parênteses aí, que a Odebrecht tinha um banco especial para propina. Quer dizer, se a gente contar isso para outras pessoas, o pessoal vai falar assim, pô, vocês estão gozando, é brincadeira, um banco só para propina, e por sua vida ela podia pagar todos os registros, afinal o banco era dela e tal. Quer dizer, chegou um ponto que é difícil a gente encontrar na história do mundo ocidental, na história democrática, um sistema de corrupção tão grande. Por isso que não existe. Outro país não nunca existiu. Não existe, Augusto. Daí que a expressão muito feliz do Nação Penal 470, do ministro Celso de Mello, de projeto criminoso de poder, você tem um projeto. Esse projeto é de perpetuação do poder, de saque, um saque organizado da estrutura de Estado, e essa estrutura tem vários ramos, tá? Um dos ramos está o Bernardo Cabral. E tem no comando o Lula. Sim, tem no comando o Lula. Só continuou porque teve a participação da Dilma. Da Dilma, por ação claro. ou omissão, pouco importa. Claro. Teve a participação. Do Paulo Bernardo. Aliás, foi por ação. Claro. Só corrigindo que eu citei sem querer, Bernardo Cabral não tem nada a ver com a história, Paulo Bernardo. Então, escapou, troquei Mas os foi Bernardos. ministro da Justiça também, para prender bandido. Então, a coisa que acontece, o curioso é que, aí quando começa a aparecer todas as conexões, tal, como é que eles vão para lá, vão para cá, o que faz, e ele já sabendo que seria preso, porque afinal, essas investigações já são feitas há bastante tempo, os indícios eram muito fortes sobre ele aguardando a prisão. Então, quando veio essa notícia hoje, de todas as pessoas envolvidas, tal, inclusive com o pé no jornalismo, vale lembrar, né? Claro! Com um site chamado 247, mas pode chamar de 171 que ele atende. E é mesmo. Aí quando você pega tudo aquilo, vê como é que o Paulo Bernardo, e um homem, nós não estamos falando de um militante de terceiro escalão, estamos falando de alguém que é da direção do PT paranaense, da direção nacional do PT, ministro duas vezes. Planejamento. Do planejamento. E das comunicações. Ele planejava roubar, é um ladrão, é um corrupto, é um bandido, Paulo Bernardo. Então aí, quando eles deram o nome até de Custo Brasil, eu me lembro que muitas vezes nas discussões econômicas, se fala assim do
excesso de impostos, etc., que prejudica as exportações do Brasil, fala em custo Brasil. Eu acho que, eu acho que, na verdade, o que é um custo PT. O PT tem um custo de corrupção que está embutido nessa estrutura. Eles destruíram a estrutura do Estado brasileiro. Destruíram o governo, os ministérios, os bancos, empresas estatais, os fundos de pensão, né? Então, as pessoas falam, pô, mas não para essas operações da Polícia Federal? O pessoal põe culpa na Polícia Federal. Não vão parar, não param e não devem parar. Tem não que ir devem, até o fim. Não devem parar. Então você tem, quando começou a ir mostrando todas essas articulações, aí você vê, nessa hora, a primeira coisa que eu pensei, bem, onde está o Lula? Claro, isso que você disse. Afinal, você tem, usando aquela metáfora da árvore, você tem um tronco, que é o Lula, e todos os galhos. Um dos galhos é o Paulo Bernardo. Mas o tronco, ali, o centro da questão, é o Lula. Aliás, só um parêntese, Vila, e as ramificações, sim, elas também vêm e enlaçam o Lula. Por exemplo, aparece nesse banco a fabricante da cerveja Itaipava, que tem o Lula como garoto propaganda. Garoto propaganda, é verdade. Isso. Lembra um pouco a árvore, eu me lembrei agora do Rio Grande do Norte, tem um caju, que é o maior caju do mundo, perto de Natal, ao sul de Natal. Cajueiro. Que é o cajueiro. Cajueiro que vai se enroscando, inclusive, lembra, é o PT é isso. Você pensa que terminou aqui, continua lá. Tem embaixo, né? Tem embaixo. Então, a estrutura é fabulosa. E o Lula não estava, uma repórter nossa lá, foi a São Bernardo, e o Lula não estava, os vizinhos disseram, não, mobilizar, quando o Lula está aqui, tem os seguranças, tal, ele não está. E eu fiquei pensando, aonde está o Lula? Será que ele está em Brasília, tal? Porque a Gleisi Hoff tinha ido ao Uruguai numa reunião do parlamento, o Parlasul, uma das picaretagens, que tende a acabar com tudo essas coisas para gastar dinheiro público, tal, uma reunião em Montevidéu, etc, tal. Não sei se já estava preparando, porque tem essa história que o Lula pode buscar o exílio no Uruguai, pode se jogar um preso político. O Uruguai tem as offshores que lavam dinheiro sujo, todo mundo sabe, infelizmente não é de hoje e tal. Agora, o que ficou deixa eu te dar uma notícia. Sim. Então, eu não sei se é agora, sim, mas o Lula é a estrela de um festival realizado em Maricá. A prefeitura pagando, aquela petista. Prefeitura, e que, segundo Eduardo Paes, é a pior cidade do estado do Rio do mundo. Sim. Ele participa desse encontro como um dos pensadores, ao lado da Jandira Fegali, que é uma pensadora, do Stedley, sim, que é outro pensador, e a Dilma promete aparecer. Chama Festival da Utopia. Maravilha, meu Deus do maravilha. Céu. Se você juntar, se quiser jogar contra o time do sistema carcerário, em igualdade de condições. Olha ali, não, realmente. Agora, e prender. É a cidade, acho que a base é do tal de Quaquá. Washington Quaquá. Que é uma grande figura. Quaquá. E a neta do Lula trabalha com ele. Sim. Que inclusive está querendo fazer carreira política no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. E não é uma situação... Pobre Rio de Janeiro. Pobre Rio de Janeiro. Não, você vê... E a cara de pau do Lula ainda, eles continuam falando em golpe, perseguido. Lançaram um livro, segunda-feira, na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, sobre o golpe. Um livro que tem essa altura, assim, das páginas, deve ter umas com 104 autores. Eu nunca vi 104 autores e só aquele número de páginas, né? Parecia que cada um fez um Twitter, né? Então, deu uma tuitada. Então, a coisa que eles continuam falando e encontram guarida, o que é pior, nas universidades, em setores do jornalismo, no meio jurídico. Quer dizer, os caras fazem... Eu não sei como vibram quando pegam alguém do PT esquecidos, ou supostamente esquecidos, de que o PMDB foi um parceiro cooptado pelo Lula. Né? E tudo, e por as coisas que envolvem Eduardo Cunha é Petrolão do PT. Petrolão do PT. Então, o curioso é o seguinte, então quando fica, aí você começa a ficar indignado, pô, eles pegavam a média, porque no caso da operação de hoje, era crédito consignado, eles tiravam até isso. Pegavam dinheiro de aposentado e pensionista, cerca de R$1. Até o representante do Ministério Público, hoje, às 11 horas da manhã, até diz, puxa vida, você tira R$1 por mês, muitas vezes o cara economiza para não comprar um remédio, fazer uma coisa. Quer dizer, eles são, além de eles serem ladrões, corruptos, bandidos, e o cafajeste uma hora é o Lula, eles são pessoas más, né? Más. Quer dizer, eles sabem que aquele dinheiro, o que significa para os mais pobres. Não tem o menor respeito. Nada. Não tem nenhum amor. Ao contrário do que ficam discursando. Não, é verdade. E aí, mas eu acho que agora, foi isso, e nesse momento histórico,
no momento que eles diziam planta notícia, que me irrita que o governo Temer está fraco, que o governo Temer está isso aqui. Queria que você comentasse o governo Temer. Olha, eu acho que... Você andou conversando Conversamos, fizemos uma entrevista na Jovem Pan. Quando? Foi ontem, né? Foi ontem, foi uma entrevista ao vivo, às 9 da manhã, no Jornal da Manhã, e durante meia hora, foi muito boa, ele respondeu tudo, todas as questões colocadas lá do improviso, ele apresentou bem as realizações do governo, as dificuldades que está encontrando, ao mesmo tempo o otimismo, porque ele tem uma excelente equipe econômica, o governo está andando, o país dá sinais de recuperação e quando nos livrarmos... Existe um governo. Existe um governo, isso é fundamental, e na hora que nos livrarmos da criminosa Lula, Dilma, né? Porque na verdade o Lula é o criminoso maior. Você não sabe quem é, né? E em agosto agora, isso que deve ser por volta da metade de agosto, no comecinho da segunda quinzena de agosto e tal, e a coisa retoma. Então as questões que ele apresentou me pareceram muito consistentes, né? Tanto da questão, falou da Venezuela, do envio de ajuda de remédios para o povo venezuelano e tal, falou das questões que envolvem, uma coisa que eu insisti e o presidente ainda está pensando na entrevista, falou, que é a questão de convocar uma rede nacional de rádio e TV. Quando eu vi a operação hoje... A gente sempre fala disso, ele não vai fazer isso. Isso, ele está ainda pensando, esperando que é melhor fazer isso no momento que toma posse como presidente definitivo. Eu acho que não, eu acho que era fundamental fazer. Agora, quando eu vi essa operação hoje de manhã, Custo Brasil, foi mais uma razão, eu falei, você precisa mostrar que país encontrou governo, ministérios, bancos, empresas estatais, Ministério da Cultura, que para examinar os casos vinculados à Lei Rouanet vai demorar 19 anos. 19 anos, então, claro, não tem de mostrar, e por isso que eu acho que o governo está caminhando bem, mas melhorou a comunicação nessa semana, mas perde ainda a batalha de comunicação que o PT impõe em qualquer lugar. Teve a criação da CPI da merenda escolar aqui na Assembleia Legislativa ontem, o pessoal discutindo a criação da merenda, e os manifestantes, cartazes fora Temer, não sei o que o Temer tem a ver com o problema da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Então, ele continua ganhando, mas ele teve algumas vitórias, essa é uma vitória central essa semana, na segunda-feira, Augusto, que foi a renegociação da dívida dos estados. Certo. Isso demorava anos, 4, 5 anos essa discussão, ele resolveu em um mês. Então, só para a gente ver a diferença quando você não tem governo e quando você tem governo. Votações no Congresso? As votações do Congresso, a DRU, a questão da meta fiscal, as mudanças da empresa estatais, no preenchimento de cargos das empresas estatais, isso foi também muito importante. Então, essa questão da dívida é importante. Claro que a importância econômica é fundamental para os estados que passam situações terríveis. O Rio de Janeiro é a situação mais grave, até porque... Estão quebrados. O Rio de Janeiro está quebrado e tem todas essas questões que envolvem agora a Olimpíada, está uma situação terrível e, ao mesmo tempo, tem um reflexo político, evidente. Né? Você tem cada estado, tem 3 senadores pela Constituição de 1988 e, claro que isso interfere de alguma forma, dá um sinal positivo ao senador. Você tem de continuar com um governo que resolveu o problema em um mês que os outros empurravam durante 4 anos. Né? Quer dizer, então uma vitória política importante. Quer dizer, não é um golpe, se você faz aquela medida só para ter os votos dos senadores, não. O reflexo político daquelas medidas ajuda o governo. Medidas que eram necessárias. Que eram mais que necessárias, tendo em vista a gravidade da situação econômica dos estados. Então, nesse sentido, você percebe que é um governo que tem maioria parlamentar, maioria na Câmara, tem maioria no Senado, é um governo que anda, que apresenta já algumas realizações, mas falta, insisto eu... E a equipe econômica. E a equipe econômica que é sólida e que hoje mesmo já teve uma discussão boa da equipe econômica com o setor bancário, o setor empresário dos grandes bancos e tal. Está mostrando, e há uma expectativa positiva. Nós teremos certamente o Natal esse ano melhor do que o Natal do ano passado, e resolvendo a crise política em agosto, porque a crise política ela é o grande nó que emperra a solução da questão econômica e tal. Nós teremos o último trimestre desse ano já sinais fortes de recuperação econômica, e não vai ser exagero se no ano que vem, esse ano teremos ainda crescimento negativo. Né? O ano passado foi menos 3,8%, esse ano ainda teremos crescimento negativo. Mas é muito provável que em 2017 temos crescimento de 1% positivo tal, caso esse processo se resolva como nós imaginamos. E isso é fundamental, porque tem 11 milhões e 200 mil desempregados. Então essa é uma tarefa fundamental para o governo enfrentar. E só enfrenta melhorando a economia e dando confiança e boa expectativa. Então os sinais nesse sentido do governo, nessa última semana especialmente, são extremamente positivos. Mas precisa melhorar a comunicação.
Quais são, nesse quadro que você desenha com muita precisão, quais são os horizontes do PT? Aí é que é interessante ver. Eu fico lendo, hoje eu fui ler outra vez, Augusto, a Lei 9.096, que trata sobre os partidos políticos. O artigo 27, acho que inciso 3º, se não me engano, se fosse cumprido, o PT não pode ter vida legal. Não há na história do Ocidente de um partido que tem presença na vida política do país, que esteja, não há nenhum caso, que tenha tantas vezes incorridos em crimes. Eu nunca vi um partido que a sua sede, a todo momento, a Polícia Federal vai visitar. Eu não conheço isso na França, não conheço na Espanha, não conheço. Você imagina os liberais, trabalhistas, conservadores na Inglaterra, democratas e republicanos nos Estados Unidos? Tanto que o Zé Dirceu pensou num acordo de leniência. De leniência. Você imagina se é possível um partido fazer acordo de leniência, automaticamente ele tinha violado... confessar que é uma organização criminosa. E aí não pode ter vida legal. Então o que me chama a atenção, como é possível tantos crimes que o PT cometeu, tesoureiros, Delúbio, Vacari, direção partidária, Genuíno, Zé Dirceu, João Paulo, etc. Vacari outros, pela segunda vez. Pela segunda vez. Com alguns já investigados, outros processados, outros condenados, né? O caso do Zé Dirceu, condenado pela segunda vez. Como é possível, e alguém da liderança partidária como Zé Dirceu, como é possível o partido, com todos os crimes que cometeu no exercício da administração pública, nas campanhas eleitorais, com Caixa 2, com corrupção, continuar tendo vida legal? Não é possível, há algo de errado, porque se ele cometeu todos esses crimes comprovados pela justiça que condenou, não é a condenação da pessoa física, José Dirceu, Vacari, Delúbio, João Paulo, Genuíno, entre outros petistas condenados, tal. Mas esses indivíduos na sua ação partidária, portanto é a pessoa jurídica. A pergunta é, como é que o PT tem vida legal? Porque como ele violou constantemente, no mínimo nos últimos tempos, de 2002 para cá, né, o processo eleitoral, por exemplo, como é possível em 2002, e foi confessado por Duda Mendonça na CPMI dos Correios, e foi réu, inocentado, mas foi réu no processo do Mensalão, ter pago o dinheiro da campanha eleitoral de 2002 com recursos no estrangeiro, de origem desconhecida até hoje, e ele recebeu o pagamento no exterior. E isso não teve qualquer reflexo na diplomação do Lula, que já tinha ocorrido, é verdade, mas existe a retroatividade de ação. Teve um crime originário, um pecado original que não permitiria que Lula tivesse exercendo a presidência da República a partir de 1º de janeiro de 2003. Por sua vez, tem o financiamento de 2006, 2010, 2014, das eleições municipais, 2008, 2012. Aqui em São Paulo, inclusive, João Santana tenha recebido em Angola, numa triangulação complexa, né? Angola que tem um ditador fazendo campanha eleitoral, sem oposição. José Eduardo dos Santos, desde 1979, e ele disse que recebeu um valor que era impossível, porque o MPLA teve 75% dos votos. Não tinha adversário. Não tinha adversário nenhum, eleição pro forma, o Zé Eduardo é ditador dos Santos. Desde 1979, quer dizer, era uma transação clara, que estava recebendo dinheiro de propina. Da campanha aqui em São Paulo, e vale lembrar, num parênteses, Augusto, que nessa operação de hoje da Polícia Federal foi preso o secretário de gestão do prefeito Fernando Haddad. Perfeito. Então, perfeito. Muito bem lembrado. E o prefeito Fernando Haddad parece a Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, ele não fala nada, ele fica caladinho. Ele nunca falou do Mensalão, ele nunca falou do Petrolão, fica escondido na prefeitura, é fraco, é covarde, e depois reclama que a pesquisa Ibope de ontem, a população paulistana, 55% acharam ruim, péssimo. Só 12% considera uma boa gestão. É um campeão. Quer dizer, um campeão, quer dizer, um sujeito desse e não fala nada. Então veja como essa estrutura, o que chama a atenção é que você tem uma estrutura do partido, está no governo federal, nos estados, nos municípios, nas agências de regulação, fundos de pensão. Quer dizer, você tem, e é uma estrutura que foi montada pelo Zé Dirceu nos 2 anos que ele ficou à frente da Casa Civil. O período que ele ficou de 2003 a 2005, ele foi abatido pela crise do Mensalão e graças a Roberto Jefferson, vale lembrar, a célebre entrevista e a ação do Roberto Jefferson e tal, ele montou uma estrutura que mesmo com a saída dele, e a Dilma o substituiu na Casa Civil, aquela estrutura já tinha sido montada, estruturada por ele, e ela foi muito eficaz. E o chefe, claro que o chefe político, ideológico, ele legitima tudo aquilo, é a figura do Lula e tal. E como essa estrutura ela continuou permanente. Você veja, segundo a operação de hoje,
o Paulo Bernardo continuava recebendo dinheiro de propina fora do Ministério do Planejamento, continuava recebendo grana. Quer dizer, é como se fosse uma espécie de indenização, você não está lá, mas você já continua recebendo. Quer dizer, então é um escândalo. Agora, esperamos, claro, vamos ver o que vai acontecer. Agora, só para concluir esse ponto do PT e a lei eleitoral, e aí cabe ao Tribunal, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eu não entendo como é que o partido que viola tanta lei eleitoral existente continua com vida legal. Não existe. Se ocorresse nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal... Já tinha acabado. Já tinha acabado. Bom, o PT... vai ficar ainda mais... Vai ficar raquítico depois das eleições municipais. Com certeza, com certeza. Vai ser fragorosamente resolvido. Agora, Vila, eu queria que... Nós estamos nos minutos finais da nossa conversa, infelizmente. Eu queria que você comentasse o impeachment. Como é que estão... Quais são as suas previsões aí? Porque já que se aproxima a votação. Eu acho que o impeachment está decidido, né? Era só necessário, como é sabido, 54 votos. O governo, a admissibilidade da presidente afastada, quando foi recebido o processo no Senado, teve 55, a admissibilidade que não era para ter votação, porque isso não está na Constituição, isso é uma das invenções do rito que está errado, mas tudo bem, tirando esse pequeno problema de lado, teve 55, bastava a maioria simples. Então, para ela se afastar definitivamente, inabilitada por exercício de funções públicas por 8 anos, é necessário 54 votos. Hoje tudo indica que o governo deve ter entre 58 a 60 votos, portanto uma maioria confortável para impedir definitivamente a presidente e tal, que vai ser um bálsamo para o Brasil. Agora, o que chama a atenção é que, claro, os trabalhos da comissão, ela tem sido meramente pro forma, porque, de um lado, o Antônio Anastasia, relator, cometeu um erro crasso. Ao aceitar 40 testemunhas de defesa, ao invés das 16, lá foi um erro dos diabos. Ele estendeu o processo de uma forma absolutamente desnecessária. E sem o desejar, que eu presumo que ele não tenha feito isso, acabou servindo ao PT, porque o PT sabe que perdeu. Porque a comissão tem 21, não vai votar o presidente, portanto vão ter 20 votos. Vai ser 15-5. Todo mundo sabe que vai ser 15-5. Então, todas essas reuniões, essas sessões, elas são meramente para inglês ver. A gente já sabe o resultado. E o problema é que atrasa muito, porque aí o relatório primeiro vai ter de ser aprovado pelo plenário do Senado, volta e tem mais 2 sessões aqui, mais 2 acolá, até finalmente ser julgada presidencial. Esse processo que poderia ou terminar no final de julho, depois houve uma revisão, falaram, não, vai ser dia 13 de agosto. Agora, pelo novo calendário, deve ser em torno de, agora entre 24 de agosto, 22 de agosto, tal, o que é muito tarde. E o PT joga demora demais. Desnecessariamente. E o PT joga, porque sabe que perdeu, joga no sentido de aprofundar a crise econômica, porque o PT sabe que a solução da crise econômica passa pela solução da crise política, tal. E dando condições plenas de governabilidade à presidência Michel Temer, a questão econômica vai ser enfrentada rapidamente e de forma vitoriosa. E o PT não quer isso. O PT quer aprofundar a crise. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Ampliar o número de desempregados, o sonho do PT que tenha 14 milhões de empregados, ainda tem 11 milhões e 200 milhões, 11 milhões e 300. O PT quer aprofundar a crise para olhando em 2018 e imputando, portanto, toda a tragédia econômica a um governo que está um mês governando o Brasil e tal. A grande questão é que agora não adianta. O calendário aprovado foi esse, as testemunhas foram aprovadas esse número. É ridículo, a gente ri ou chora assistindo aquela tríade, o Lindenberg Farias, a Graziotin, e hoje ela não estava, estranhamente, a Gleisi com o Hoffmann, ela não estava presente. Não sei o que aconteceu com alguma coisa com a família da Gleisi Hoffmann hoje, não sei se foi com o marido, um probleminha, ela não apareceu lá, mas fica aqueles 3 criando problema, né? E o José Eduardo Cardoso, que é um pateta, né? Fazendo tudo aquilo. Agora, é interessante fazendo essa relação do impeachment, porque terminando, por outro lado, o PT, ao estender até a segunda quinzena de agosto, está começando a campanha eleitoral municipal. Exatamente. E aí, o PT vai acabar, o reflexo
do impeachment vai estar mais presente ainda na campanha municipal, porque quem for votar num candidato do PT estará votando no candidato do Petrolão, porque PT é igual Petrolão, PT é igual corrupção, PT não é partido, é organização criminosa. O que vai acontecer que contamina ainda mais, veja, em São Paulo, o candidato Fernando Haddad, a última pesquisa o coloca em quarto lugar, o cara é candidato à reeleição, está em quarto. No Rio de Janeiro o PT não vai lançar candidato, vai apoiar a Jandira Fegali, né? Então se você olhar, pode perceber, Salvador também vai apoiar a candidata do PCdoB, Alice Portugal. Então, o que acontece é que o PT vai ser fragorosamente derrotado. As cidades médias, então, os prefeitos do PT todos saíram, foram para outros partidos que são candidatos à reeleição e tal. Então, vai ser uma derrota e o PT vai voltar ao que era o partido dos 5%. Entenda, 5%, porcentagem de votos, porque é o partido dos 10%, dos 15% do roubo, do assalto, bom, né? Vila, muito obrigado pela conversa, tá? Como eu te disse, estava sentindo falta. Eu também. Termina aqui mais um Sem Edição com Marco Antônio Vila. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.